Parte 1. Eu vou contar para você nesse vídeo uma história maravilhosa da palavra de Deus. E que você vai entender que enquanto Deus estiver com as mãos sobre você, você não vai cair. Neste dia de hoje, Deus quer falar com você nesse vídeo. Pode ter certeza. Eu vou trazer uma palavra da Bíblia Sagrada que você vai entender mais uma vez e ouvir, ter a oportunidade de juntos aprendermos e ouvir mais uma vez da palavra de Deus. Uma história linda, magnífica, que pode ter certeza que nesta parte você vai entender algo surpreendente do Senhor. A palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 17, vai nos mostrar que é um texto bíblico revelador. Na verdade, é um texto muito rico, porque a gente vai entender através desse texto que a batalha acontece, mas a vitória sobre essa batalha ela não acontece apenas no campo espiritual visível, mas diante de um posicionamento do grande homem de Deus, o Senhor deu vitória àquele povo. Porque o que é que acontece nesse trecho? De Êxodo 17, a partir do verso 6. Israel entra numa batalha contra Amaleque. Digamos que ficou conhecida, não digamos, mas essa batalha ficou conhecida como o primeiro grande confronto de Israel contra um inimigo. E esta batalha de Amaleque com Israel ficou conhecida como a batalha em Redefim. Israel, depois de ter deixado o cativeiro egípcio, foi atacado. Mas esse ataque de Amaleque contra Israel foi um ataque estratégico, porque eles atacaram Israel pela retaguarda, eles atacaram por trás. Então eles pegaram Israel no momento de fragilidade, no momento de cansaço, quando eles tinham acabado de deixar as casas de Faraó, eles tinham acabado de ser libertos do Egito, eles estavam caminhando, cansados. Então foi um ataque de Amaleque um tanto quanto covarde, para começar pelos de trás, pelos últimos que ficaram lá atrás. Ou seja, um ataque objetivo, porém covarde, para destruir, para desestruturar o povo de Deus. Será que você já começa a entender o sentido espiritual que essa palavra tem para a nossa vida? O objetivo de Amaleque era parar o povo, parar o avanço. Eles queriam neutralizar Israel, para que Israel não avançasse, não alcançasse as promessas de Deus. Esta palavra, repito, tem um significado espiritual muito grande para a sua vida e para a minha também. Se nós trazemos essa palavra para os nossos dias, será que não se encaixa nos dias de hoje? Diga aí nos comentários. Diga se essa palavra verdadeiramente não se encaixa conosco através deste vídeo da palavra de Deus de Êxodo 17. O que nós vamos ver, o que é que caracteriza para nós hoje, porque aquele povo, eles estavam cansados. E às vezes quando o inimigo, na maioria das vezes quando o inimigo vem nos atacar, e na maioria das vezes ele não nos ataca quando estamos cheios, fortes, quando a gente está cheio de energia, quando a gente está animado, mas é nos momentos de fraqueza, nos momentos em que estamos cansados, sobrecarregados, que a gente vira um alvo vulnerável para as armas, as ciladas e os dardos inflamados do maligno. Entenda. Veja que o ataque do inimigo vem sempre depois de uma vitória, vem sempre depois de um pensamento positivo, de uma decisão promissora que você tomou a partir de hoje. Quando você diz vai dar certo, quando você diz vai melhorar, sempre se levanta alguma coisa quando você pensa positivo. Pois a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, querendo nos estragar, nos derrotar. Mas sabe como é que você pode não ser pego de surpresa? Pois se o inimigo vem atacando você, é porque ele sabe que em você existe um sinal de avanço. Repito de novo para você nunca mais esquecer na sua vida. Se o inimigo te ataca, é porque ele sabe que em você há um grande potencial para avançar, para crescer, para ir, para fluir. É por isso que você é atacado. Mas entenda que a batalha não é um sinal de fracasso. É um sinal que você está vivo. É um sinal de vida em você. Porque quando não batalhamos, é porque já morremos. Tinha um segredo revelador nessa palavra. Porque a Bíblia diz que enquanto Israel estava no vale, lutando, pelejando, Moisés subiu ao monte. Moisés se posicionou com as mãos levantadas. Olha o que a palavra está revelando para nós. Moisés agora vai para a presença de Deus. E o tempo todo ele estava com as mãos erguidas, porque essa era a estratégia espiritual do Senhor. E a Bíblia diz que quando Moisés estava com as mãos erguidas, era Israel que vencia. Quando, porém, as mãos de Moisés estavam ficando cansadas, era Amaleque que vencia. Eu vou lhe contar um segredo que está por trás dessa palavra. A questão é que a verdade é que o resultado de uma batalha espiritual não é decidido com base no desempenho de quem está lutando. Porque o povo estava lá embaixo, o povo estava com armas, o povo estava com espada, mas o resultado desta batalha bíblica, Êxodo 17, estava em função, e foi em função da posição que Moisés estava diante de Deus. Querido, Deus tem tantos segredos. A palavra é uma pérola, a presença é a mais gloriosa, os mais mistérios, os mais segredos que existem estão na palavra e na presença de Deus, mas basta sermos sábios para olharmos com os olhos espirituais para essa palavra, porque um campo visível
que ninguém vê, ou melhor, que as pessoas veem, elas olham como evidência, mas não. A batalha se vence e se dá naquilo que as pessoas não veem. Como diz essa palavra, o povo estava vendo Israel lutando, mas eles não estavam vendo que Moisés estava lá no monte, intercedendo e orando. O Senhor está nos ensinando que a vitória, que o triunfo, que o êxito não depende da nossa força. Não depende da nossa força, não depende da nossa estratégia, não depende das nossas experiências, mas tão somente da posição espiritual que nós vamos estar em Deus. Sabe, Moisés não estava com espada. Moisés não estava gritando com o povo, dando ordens. Não, não. Ele estava intercedendo. Ele estava orando, se colocando no Senhor. Porque enquanto as mãos dele e ele estivesse posicionado, era um sinal da conexão dele com Deus. Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui e na parte 2 eu vou trazer o desfecho dessa história. Porque Moisés não estava somente acompanhado espiritualmente, mas fisicamente também tinha pessoas com ele. E na parte 2 nós vamos ver o quanto é importante termos pessoas ao nosso lado. Eu espero você na parte 2 desse vídeo, para que você possa concluir no seu coração o que esse trecho, o que essa palavra, o que esse texto bíblico traz de ensinamento para nós. Eu aguardo você no vídeo 2, na parte 2, porque a gente vai ver o que é que Deus tinha muito mais para nós e para esse povo. Deus te abençoe.